Bem-vindo a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje a gente começou um pouquinho antes, batendo um papo aqui com o Gustavo. Gustavo, especialista em pessoas, e o papo é muito massa. Você precisa ficar aí, você precisa seguir o canal, curtir. Nós entrevistamos pessoas que têm empresas, negócios aqui na Praça Capital e falamos sobre marketing digital. Por falar em marketing digital, se você quer aprender um pouquinho sobre o que é que dá para fazer, vai na descrição deste vídeo, tem um link lá, você clica e escreve "eu quero", para você ganhar um treinamento meu, gravado, online, gratuito, para você começar a fazer anúncio no Google e colocar a tua empresa no mapa. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Fernandes, proprietário da Liveri Consultoria, um especialista em comportamento humano, marqueteiro de raiz. De raiz. O papo vai ser massa hoje. Vamos misturar essas duas coisas aí, comportamento e marketing. Vamos tentar extrair o máximo aí do Gustavo. Gustavo, começa se apresentando pro pessoal, contando a tua trajetória com calma, tá? Não vai dizer, não, então aí eu cheguei aqui. Não, vem trazendo da onde veio a bagagem, porque é legal pro pessoal te conhecer. Que legal. Então, cara, muito obrigado, Gil, toda a equipe aqui. Muito obrigado pelo convite. Acho que esse momento é único aqui para fortalecer todo esse conhecimento que a gente tem dentro da Praça Capital e trazer isso para o pessoal em casa, né? Para que todo mundo possa nos conhecer também. Uma coisa muito bacana que eu consigo ver em toda a história, assim, se eu fosse me apresentar, é como os pontos conseguem ir se ligando até o dia de hoje, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria, e fui criado num condomínio onde tinham muitas crianças. E elas começavam a se dividir assim, umas gostavam de jogar futebol, outras gostavam de música, Então, tinham aqueles grupinhos e eu fui mais pro pessoal que gostava de música. Pessoal, agora não é hora de ligar não, mano. Ao Tá vivo. vendo? Ao vivo. E eu comecei a me interessar muito por isso e comecei a trabalhar nesse ramo praticamente até 2010, foi quando eu vim aqui para Campinas, né? Então você é do Sul. Eu sou do Sul, de Santa Maria. Santa Maria, a cidade da Boate Kiss. A cidade da Boate Kiss. Ficou internacionalmente conhecida, né? Internacionalmente conhecida. Eu tenho amigos lá, Gustavo, o pessoal, alguns sabem, outros não. Eu era competidor de laço comprido. É mesmo? Olha só, eu tenho um primo também que trabalha com isso. Lá também tem esse outro lado, né? Tem a Palmeiras molecada das que Missões, vai pro laço, tem a molecada que vai pro motocross. Exatamente. O pessoal vai escolhendo hobby ainda novo, né? Exatamente. E essa minha entrada nesse meio musical me possibilitou... Depois eu fui descobrir o nome disso, de quem ajudava os músicos, que era o holding. Uhum. E comecei a ser profissional com isso. Né? Depois eu aprendi essa questão da iluminação do... Nossa, Gustavo, é muita história, muita coisa em comum. Eu entrevistei o pessoal da empresa de formatura aqui, né? Eu era LC, sabe o que é LC? Não, LC. O nome chique é hold, né? Mas o nome comum é LC, é lombador de caixa. Lombador de caixa, A gente não tinha costume de chamar assim, porque quando a gente chegava com a banda, todo o equipamento já estava pronto. Sim. A parte do LC já estava pronto, já estava lá. Então, depois eu comecei a fazer o áudio de monitor, o áudio da frente, e comecei a entender o que era o showbiz. Uhum. E isso me trouxe para a produtora, e aí comecei a compreender cada vez mais isso, e automaticamente isso me levou para uma faculdade muito afim, que era publicidade e propaganda. Continuei com isso, e durante essa questão lá na faculdade... Quando eu estava no segundo semestre, eu já comecei a estagiar dentro de agências, como diretor de arte. Então, fui indo, e nisso eu conheci... Usando essa visão do showbiz, você começou a produzir Eu fui para publicidade, e aí lá dentro da publicidade eu comecei a me achar mais com direção de arte, né? E quando eu estava finalizando a faculdade, eu recebi um convite para vir trabalhar aqui em Campinas. Eu já trabalhava com uma das pessoas que depois acabou virando minha sócia, aqui na outra empresa que eu trabalhava aqui no Praça Capital. E eu cheguei aqui em fevereiro de 2010. Então, entrei nessa empresa para trabalhar a questão do marketing e acabei me interessando muito sobre essa questão da neurociência, de como a mensagem é entregue para uma outra pessoa
E aquilo que eu estava te dizendo, né? Como que pode a mesma mensagem ser interpretada de duas formas diferentes por duas pessoas? Eu costumo dizer nos meus treinamentos, e é algo que eu tenho praticado, inclusive, que eu parei de estudar marketing. Eu comecei a estudar o comportamento do ser humano, né? Sim. Porque para a gente vender, a gente precisa entender como é que a pessoa vai receber a informação. Tem a ver marketing, comportamento, como usar, né? Eu fiz algumas perguntas aqui para a gente afundar nesse assunto, Sim. mas a gente podia dar uma palhinha disso. Tem ou não tem a ver? Eu acho que muito. Porque, pela raiz da palavra, marketing é o mercado. E o mercado é formado pela necessidade das pessoas. E essa necessidade, cada ser humano transmite esse desejo, externa esse desejo de uma forma diferente. Que é essa cultura de como a pessoa foi criada, como ela carrega isso, né? Então, o marketing tem, diria eu até, inclusive, que seria 100% dessa questão do comportamento humano. Não seria só 100% porque tem uma questão técnica também, né? Então, essa parte um pouco mais técnica dentro do marketing digital, ela auxilia, né, na busca dessas personas, desses egos espalhados pelo mundo afora, né? E aí veio para cá, Campinas, saí lá do interior do Rio Grande do Sul para vir para um grande centro, praça capital, já de cara não? Já era aqui? Não, a gente... Primeiro acho que foi na 1º de março, depois eu esqueci o nome da outra rua ali também. E aí, cada vez crescendo mais, e a gente acabou vindo aqui pra praça. A gente tinha metade da parte de baixo aqui do Roma, e depois fomos pro Londres. E aí foi uma história, aí fui convidado depois a fazer a parte de análise comportamental, onde existe uma ferramenta que a pessoa preenche e a gente vê os traços comportamentais dela, ligados à gestão. E só aí, em 2 anos que eu passei por essa área, eu tenho praticamente 900 atendimentos, 1.000 atendimentos individuais. Com essa capacidade rápida de ler um outro ser humano, eu fui convidado a entrar para uma outra área, onde eu colaborava com os gestores que faziam o curso, fazendo essa tutoria do 1 a 1, ajudando essas pessoas a levar para a prática delas o que era ensinado dentro da empresa. Então, foram esses 13 anos aí, né, de experiências e compreenderes humano, né, para chegar nessa etapa onde apareceu no final do ano passado uma oportunidade para eu desenvolver o meu trabalho, né? Então, abri a Liveri. E ao mesmo tempo que eu descobri que eu ia ser pai. Então, foi naquela que começou a acelerar. Em março, mais ou menos, ali, que a empresa foi fundada nesse ano. Teve que dar um pit stop ali para curtir agora esses 2 primeiros meses aí da minha filha. Linda, maravilhosa. 60 dias. 60 dias. Vira uma chave, viu, Gustavo? Com 60 dias é a chave do dá pra dormir. Depois só vira de novo com 6 meses. Né? É mesmo? Mas eu acho que a gente foi muito abençoado, porque ela dorme a noite inteira. Mama no peito, então já tá com quase 5 quilos aí. Show. Então... Gustavo, gestão de pessoas para empresas. É isso o business, né? O que eu costumo dizer? Às vezes é só uma questão semântica, mas eu não costumo muito falar sobre gestão de pessoas. Porque o que a gente consegue fazer a gestão são dos processos. Com pessoas a gente entra mais na questão de liderança. Então a gente vai liderando essas pessoas e elas vão se sentindo empoderadas para que consigam realizar as tarefas que elas precisam entregar, né? Então é uma coisa muito... só semântica, mas ela faz uma diferença enorme nisso. Mas o gestor, vamos dizer, o responsável por um time, ele precisa ser ensinado a olhar o colaborador dele como pessoa e não como número. Como que faz Sim. isso? Eu acho que você precisa integrar esses 2 mundos. Eu gosto muito do e, sabe? Não é esse ou aquele. Nós passamos recentemente aí por uma febre muito grande dessa questão do... preciso olhar para as pessoas. Porque sim, nós não estávamos olhando. Então, agora é o momento do e. Também existe uma pessoa por trás do número. Mas se o número não chega,
a empresa ela não tem prosperidade. Então, assim, se ela tem um bom direcionamento, ela acaba criando um número saudável, né? Eu não gosto muito de falar número também, mas já que a gente está falando aqui, pode ser, mas cria um mapa saudável, um objetivo saudável, para que isso seja alcançado, e quem vai percorrer isso são pessoas. Então, o gestor precisa compreender tanto a questão do plano de ação, né, para colocar esse desdobramento da parte estratégica na prática e conseguir ter um time que esteja junto com ele, né? Que entrega número no final. Que compre essa jornada junto com ele. Porque pode ser que o número não chegue, né? Chega no meio do caminho e te diz, a gente achou que era A, mas pode ir para B. Não tem problema, vamos para B agora e tudo bem. O novo número, ou nova letra, agora é B. O seu trabalho, se eu pudesse criar uma pesquisa no Google para ele, como as pessoas te procuram? Muito pela questão da direção estratégica. Então, assim, são pessoas responsáveis pela direção estratégica, ou até mesmo os gestores, porque antigamente a gente tinha uma divisão que era estratégico, tático e operacional. E hoje a gente sabe que a parte de gestão, a parte tática, quem desdobra essa direção estratégica em plano de ação, também tem dentro dela estratégico, tático e operacional. Então, quando eu trago assim essa questão mais estratégica, o direcionamento da empresa. Então, são pessoas que muito provavelmente elas estão ainda em dúvida. Porque se a pessoa tá bem, ela sabe mesmo o que ela quer fazer, ela tem uma linha lógica que ela vai seguir. Agora também tem essa questão de que alguém tem uma direção estratégica, mas quer conversar com um amigo. Aí o amigo diz pra ela, não, cara, você tem que entrar no TikTok, você tem que entrar no Instagram, porque lá é a febre. E era aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? Assim, tudo bem, você quer fazer um growth, mas e o resto? Né? Tá? A estrutura que você carrega está preparada para você, da noite para o dia, ter que atender 1.000, 10.000, 100.000 pedidos? Eu dou consultoria, sei lá, uns 20 anos. E uma vez eu cheguei em um cliente, você falou agora, eu me lembrei aqui. E fechei com ele o contrato de consultoria, mas na pré-venda, naquele bate-papo para entender o negócio e tal, a gente saiu para almoçar e na hora que voltou do almoço, eu virei para ele assim e falei, Sérgio, e você aguenta? Porque ele tinha um sonho de alcançar um faturamento lá, né? Uhum. Um número que só existia na cabeça dele. E eu virei para ele e falei, você aguenta esse faturamento? Isso é muito importante. Você vai ter caixa para bancar o que você quer, o teu sonho? Porque você vai precisar de tanto de dinheiro para fazer o que você quer. Aí ele travou, parou, e acho que esse você aguenta mexe com o ego, né? Com o brilho do cara. E chegou no faturamento que ele queria. Mas a hora que chegou no faturamento que ele queria, não era o que ele queria, entendeu? O Seguenta ficou batendo na cabeça dele por muito tempo. E tem muita essa coisa também sobre a questão da produção também, né? Eu tenho uma linha de produção que ela já tá no limite dela e do dia para noite eu vou ter que dobrar, triplicar ela. Vou precisar de mais gente. Então, assim, eu tenho essa questão, vamos dizer assim, de um RH que vai contratar pessoas corretas para fazer a função certa. Eu tenho esse processo bem mapeado. Eu tenho essas habilidades que essas pessoas vão precisar bem mapeadas. Não tenho. Então, assim, são provocações que a Liveri entrega para essa pessoa para ela dizer assim, não, eu respondi tudo sim, eu consigo isso, consigo. Bom, então tá bom. O que você precisa agora, então, é de um especialista em marketing digital. Vamos achar uma pessoa, uma empresa, vamos falar com o Gil para você fazer toda essa parte. Então, assim, a parte estratégica toda tá bem limpa. E eu digo que eu sou aquele amigo especialista. Porque tem os amigos da onça, né? Que eles dão palpites, na verdade, né? A Liveri tem todo um know-how que acaba sendo praticamente como aquela conversa de amigo, mas com um amigo que entende do negócio. E aí consegue ajudar a mapear e entregar essa direção estratégica. Gustavo, eu vou explorar um pouquinho você aí. Vamos lá.
Comportamento humano e marketing. A gente usa o tempo todo o comportamento humano para gerar venda. Traz uma ideia prática do uso do comportamento humano em vendas. Em vendas? É. O famoso gatilho. Nós somos seres que somos gatilhados, né? Emocionalmente o tempo inteiro. Então, você sabendo trabalhar isso dentro de uma copy, né? Primeiro você precisa conhecer para quem que você, o que você está fazendo para ajudar que pessoa. Então, essa pessoa ela tem lá uma lista comportamental que você sabe como chegar nela, né? Aí tem pro bem e também tem pro mal. Você pode usar isso para influenciar, inclusive numa dos tipos de estratégia que o Mintzberg, um dos pais de estudo sobre estratégia traz, é o tal do ploy. O ploy, nada mais é aquela coisa do blefe, né? Tinha muito lá na Fórmula 1. Os caras entravam com um pneu duro e antes de largar trocavam pelo soft lá e a equipe achava que o cara ia largar com o pneu duro. Então, uma das estratégias também é isso. Planejamento é um tipo de estratégia e eu falo essa coisa do mal é por causa disso. Também tem o ploy, que é o blefe, né? Então, você pode utilizar isso para induzir, para manipular pessoas e isso ser uma estratégia. Sim, existe isso. Traz uma ideia dessa de gatilhos aí que a gente pode... Infelizmente. De uma forma mastigadinha, simples, falar de um ou dois aí para desses que movem as pessoas. Eu acho que assim, o rei ou a rainha dos gatilhos é a escassez, né? Da pessoa ter medo de perder uma oportunidade, né? E aí vai naquela e compra impulsivo, né? Por isso que a maioria das ofertas que a gente vê hoje, elas são assim, nas próximas 24 horas, nas próximas 48 horas, você clica ali, faz sua inscrição e você vai ganhar bônus tal. E essa é a rainha das técnicas. Fecha e ninguém recebe mais. E a pessoa fica, perdi. O ser humano não gosta de perder, né? Sim. Então, se eu fosse trazer um gatilho, esse com certeza seria... Escassez. Só hoje! Só hoje! Sensacional! Só hoje! Essa aí é boa. A ponte entre o marketing e o comportamento humano, qual é? O que é que liga essas duas coisas aí? Somos seres biopsicossocial. Nossa base é essa. E quando você começa a estudar como nos reunimos, né, por afinidades, ou pelas nossas necessidades básicas, né? Se sentir seguro, aceito, né, se sentir importante, os grupos começam a se formar e nisso, nessas vontades, nesses desejos todos desse grupo, né, desse coletivo, nasce uma coisa que a gente chama de mercado. E o mercado, ele tem uma imagem, né? Ele tem uma figura por si que a gente consegue ler esta imagem e aí sim interferir com ele. Então... você está olhando para o mercado e vê que lá tem uma necessidade X. Então, eu vou criar uma empresa para atender essa necessidade e para eu conversar com esse mercado, né, vem todas essas técnicas que a gente chama de marketing, né? Que é um dos braços da comunicação. Né? A comunicação tem publicidade, jornalismo, marketing... Então, Você gostava de preparar peça de venda, peça de pitch de venda? Era sua praia, não? Adorava. Faz um pitch da Livere aí pra gente, usando o gatilho de escassez. Vamos lá, vamos pôr o povo para aprender mesmo. Então, vamos deixar aqui depois uma oportunidade para vocês conversarem durante 1 hora, gratuitamente, para ver um pouco da direção estratégica da empresa de cada um. Mas tem que entrar lá no site da Livere até o final desse mês de setembro. Então, se você viu depois na internet, infelizmente, estamos em setembro de 2023, não vai ter mais essa oportunidade. Mas para o pessoal que entrar lá no site da Livere e deixar o contato lá, a gente marca um bate-papo, 1 horinha, para a gente compreender um pouco como é a direção estratégica da empresa de vocês e depois... traçar os planos, né? E se
porventura for, continuamos com essa consultoria. Os primeiros 3 só, né? Mas só nesse mês de setembro. E só os 3 primeiros. Pode ser só os 3 primeiros. Vamos ver. Bora pra dentro agora. Agora sim. Vem agora. Agora foi o último, né? Ô, Gustavo, você, para os próximos 10 anos, filha no 6º ano da escola, Gustavo aqui na Praça Capital, Gustavo aonde? Qual que são os planos aí? Então, eu fiz um plano bem mais novo, de que eu queria me aposentar muito cedo. Eu com 40 anos queria estar aposentado e poder curtir coisas que hoje eu converso com meus amigos e disseram assim, nossa, eu não consegui curtir a minha filha. Em 5 dias, em 7 dias eu tinha que estar trabalhando já de volta. E eu, cara, tô há 60 dias, o dia inteiro com a minha filha, isso é coisa muito bacana. E isso acaba criando escassez. Então, o que eu quero com essa questão da escassez? Para quem está nos olhando agora aqui, eu quero ter poucos clientes, então 3, 4 clientes por vez, e conseguir compreender muito bem esse negócio e conseguir ajudá-los da melhor forma possível. Então, a Liveri hoje existe por uma paixão, por um sonho, e não por uma necessidade. Já aposentou, não? Já. Já? Já. Então, essa coisa de poder vir aqui na Praça Capital, ter o meu cantinho, curtir, conversar com os amigos e poder ter bons contatos e com essa digamos assim, eu não quero dizer tipo exclusividade, mas eu dar exclusividade para essas pessoas que eu atendo. Então, manter isso, sabe? E cada vez mais continuar estudando, continuar aprendendo mais sobre o que eu sei. E Gustavo, acho que é isso. Gustavo estrategista, né? Se você pudesse traçar uma linha aí pro ouvinte aí de 20 e poucos anos se aposentar com 40, qual que é o caminho? Bom, 2 caminhos bem lógicos. Isso aí, se você entrar em qualquer lugar, vai sempre a receita do bolo é a mesma. Ganhe bem, gaste pouco. Com isso, você precisa ter a sua liberdade financeira. Todo mundo, aí varia um pouquinho de pessoa para pessoa. Quando eu montei a minha, eu fiz 1 ano. Então, 1 ano dos meus gastos, todos os gastos, eu tinha 1 ano guardado. Isso me deu uma liberdade financeira muito grande. E aí comecei a aprender a investir, né? Hoje entra na internet diversos canais aí que ensinam o beabá disso. E isso possibilita que você passe de guardador para investidor. E isso vai fazer com que, exponencialmente, o seu dinheiro comece a trabalhar para você, né? Você começa a receber dividendos, começa a receber juros sobre capital próprio, começa a reinvestir tudo isso de novo. E, no fim, depende só de quanto você consegue receber, né? Então, ter mais fontes de renda aceleram este processo. A ideia é fazer com que o aposentar-se é ter o suficiente para viver sem ter que sair da cama. Que daí este ponto chama independência financeira. Certo. Independentemente do que acontecer, o dinheiro está pingando na minha conta porque o dinheiro está trabalhando para mim. Então, eu não preciso mais me preocupar com o dinheiro porque, independentemente do que aconteça, o meu dinheiro vai estar limpo. Está controlado. E ele vai cobrir todos os meus gastos e o que eu preciso fazer. Legal. E é possível isso no Brasil hoje com fundo, com ação, com tesouro direto? Qual que é a... O Brasil é uma maravilha para isso, né? Então, essa instabilidade econômica é o que permite você conseguir, numa queda, por exemplo, na pandemia, muitos amigos fizeram muito dinheiro com isso. Em março de 2020, as ações despencaram. Teve, acho que 5 stops lá na bolsa, seguidos, e despencou tudo. Os caras estavam com dinheiro em caixa, compraram a rodo. Então, tem uma técnica muito boa para quem quiser se aventurar, digamos. Que não é uma aventura, mas eu gosto de usar assim. Se aventurar no mercado de ações é o jeito Barsi de investir. Tem também lá o Thiago Nigro, lá do Primo Rico, coisa e tal. São formatos que você usa para que isso aconteça. Né? Respeita a regra e vai nela, né? Vai lá. Não fica... Respeita quem já foi. Legal. Gustavo, a gente faz algumas perguntas reflexivas. Uma delas é essa de você daqui a 10 anos. Então, quer dizer, você meio que
quer ter tempo. É isso, né? É. Quer tempo de qualidade com a Tempo de família e tal, qualidade. poder ver tua filha crescer e tudo mais. Exatamente. Ficou alguma coisa no caminho aí pra fazer, que faltou fazer, que você se arrepende de não ter feito, que gostaria de ter a oportunidade de voltar e redesenhar? Cara, eu acho que assim, eu fiz muita coisa e eu nunca deixaria de fazer coisas que eu queria ter feito. Então, sempre dei um jeito de ir organizando essa questão da agenda, do tempo. Eu sou uma pessoa que trabalho muito bem com isso, sabe? Essa gestão do que fazer no tempo. Então, claro que sempre tem novos desejos, né? Então, sempre aparece alguma coisa nova pra gente fazer e coisa e tal. Mas estar pronto para essas oportunidades, né? E também, assim, quero cada vez mais continuar ajudando as pessoas, porque esse é o meu propósito, né? Contribuir cada vez mais para que as pessoas tenham uma vida de mais abundância, de mais tranquilidade, de mais harmonia, né? E para isso, a gente compartilha aquilo que a gente sabe, né? Gustavo, você tá voltando pra praça, vai ficar no coworking. Pessoal que não sabe, aqui também tem coworking, tá? Então, se você não quiser uma sala inteira pra você aluga só um pedacinho, uma vez por semana, semana inteira, exclusivo ou não. Só até na praça de alimentação, se você sentar lá, dá pra trabalhar. Se não tiver chovendo, vai embora. Qual que é aí o planejamento pra praça aí? Então, a ideia é voltar para o coworking. Eu tinha uma sala ali com a Ana no Officium. Uhum. E também usava a sala de reunião dela. Mas essa questão da consultoria é aquela coisa do ir no Gemba, né? Aonde a coisa está funcionando, aonde tem que cuidar mesmo do que está acontecendo. E então, a gente vive muito mais dentro do cliente do que o cliente dentro da Liveri. Então, não é sustentável, não é lógico a gente ter um espaço muito grande, né? Claro que a gente olhou algumas salas aqui, mas essa questão da expansão só o futuro vai dizer, né? Mas sim. Com certeza sim. Com certeza sim. Tá. É um ótimo lugar para se estar aqui no Praça. A ideia é começar pelo coworking e depois ir expandindo isso. Mas é o que você falou, consultoria a gente dá no campo de jogo, né? Lá, Consultoria sentado no tá escritório não funciona. Aí é palpite só, né? É palpite. Você tem que ver o que estava acontecendo mesmo, né? Ô Gustavo, bom ter você aqui. Eu vou pedir os teus contatos, vou colocar na descrição do vídeo, pessoal que quiser te encontrar e tal. A ideia do quadro é um programa de marketing digital. A gente inverte a pergunta no final e fala assim, e aí? Tem alguma coisa de digital que você queira saber? Você é um especialista, é alguém da área, mas se tiver algo que você tem dúvida, eu estou à disposição para te responder. A pergunta é sua agora, invertemos o jogo. Eu acho que eu gosto muito de conhecer como anda o mercado. Certo. Né? E acho que pelo teu olhar seria uma coisa muito bacana da gente que você conseguisse trazer como que você enxerga essa questão do desenvolvimento das pessoas dentro desse mercado do marketing digital que é bem sabido que são pessoas mais jovens, né? Tanto essa questão dessa ansiedade, de como funciona, de como vai ser a carreira e quais são os maiores desafios que você vê hoje dentro desse mercado do marketing digital, não para as pessoas que utilizam o marketing digital, mas dentro do marketing digital, para essa questão do desenvolvimento das equipes que trabalham lá. Gente, cara. O maior desafio é gente. Gente qualificada para trabalhar. Se você falasse assim, falta cliente? Não. Pode cobrar o que você quiser. Não falta cliente. Falta gente para executar o trabalho. Então, mais técnico. Gente com conhecimento. Cara, um especialista em tráfego pago, um especialista em Google Ads, em Facebook Ads, isso não existe. É mosca branca. Sim. Então, eu dou treinamento, eu faço gente, eu crio corpo, né, dentro do digital há bastante tempo. Mas o problema continua sendo gente, porque o cara vem, aprende e o mercado suga ele. Deve ter umas 8.000 vagas em aberto hoje, no LinkedIn para gestor de tráfego. Ele é sugado pelo mercado. Então ele não quer ser CLT,
Ele não quer estar pendurado em nada, ele quer ter o negócio dele. Então, o maior desafio é gente. Na minha cabeça, a gente vem conversando sobre isso, né, César? Eu venho dando curso há bastante tempo. Falando em estratégia, né? Tá na hora de eu preparar o lançamento do próximo curso. E os meus cursos são presenciais, não é Sim. fórmula do Érico Rocha, nada disso aí. Sim. Eu acabei de concluir uma turma com 270 alunos. Vou para onde agora? Qual é o próximo passo, né? E eu estou discutindo com os sócios da empresa a possibilidade de criar um curso. A gente não tem o nome, mas é algo do tipo Startse. Uhum. É um curso com uma startup que vai virar um negócio num grupo de pessoas. Então a gente vai fechar uma turma agora de mentoria com o objetivo de que essa turma se transforme em uma empresa. Então a gente vai chamar isso de startup, treinar pessoas para áreas específicas do marketing, para que elas juntas resolvam o todo e vire uma agência sólida para atender o mercado. Sim. Talvez, dessa forma, eu consiga suprir o mercado de uma forma completa, criando agências. O caminho dos outros é o contrário. Eles primeiro vendem o negócio e daí eles descobrem que não tem quem executa. Sim. Né? E aí vai vender curso, treinamento, não sei o que e tal. Eu estou vendendo treinamento com o objetivo de montar o negócio. E onde existe a mão de obra? Comportamentalmente, como é o desenvolvimento dessa equipe hoje? Aonde tem mão de obra? Quando se forma essa equipe, quais são os maiores desejos, assim, como é que as pessoas... Eles querem ficar ricos, né? O mais rápido Eles possível. querem o 6 em 7 para ontem. Não, há esse desejo no jovem de acelerar o processo, porque há muito material na internet de gente ganhando 1 milhão, 10 milhão, 20 milhão, 100 milhão, ganhando, andando de Ferrari e tal. A ideia do TikTok, Sim. do TikToker, de não sei o que, tal, do influencer, isso tem muito hoje. Mas eu estou pensando em empresa e de negócio de longa duração para prestar serviço para outras pessoas. Não é a autopromoção e o canal que mantém você vivo com um view e tal. Eu não sou dessa área. A minha área é a área de comércio local, de prestação de serviço para venda efetiva. Sim. E falta gente. Agora o cara chega e ele quer sentar na janelinha no primeiro dia. E não entende muito esse processo da construção da carreira. Na mentoria a gente desenvolve isso. Então a ideia é tirar alunos desses grupos, formar um time de mentorados ali para desse time gerar uma empresa nova. É o que eu digo aqui do Praça Capital também, né? Aqui também tem muita gente que sabe muito e algumas pessoas que precisam dessas informações. Então esse espaço aqui é um pouco disso também, né? É um pouco de poder entregar aquilo que a gente conhece para que outras pessoas possam também ver e aprender mais um pouquinho, né? Tem tudo para dar certo. já está dando. É só achar o jeito de oferecer, né? Já está dando. Eu percebo que de, sei lá, quase 400 alunos nos últimos 2 anos, muitos estão no digital, mas eles têm uma barreira, um teto de passagem por tentar fazer sozinho. Para romper essa barreira de faturamento, você precisa estar no coletivo. E aí o coletivo ele tem uma outra barreira, que é estabelecida pelo tipo de produto entregue. Então, eu quero caminhar com esses alunos das primeiras turmas para uma empresa com faturamento expressivo no digital, mas para isso não dá para ser tem que ser um grupo. E o grupo é que é a dificuldade. A gente vem falando assim, tá, mas e aí? E aí vão vir aí 10, vai montar 2 grupos, 2 empresas. E o ego desses 10 dentro desse contexto, como é que trata tal. Então a gente está nessa fase Essa é a alma da cultura e do propósito, né?
Então, assim, quando você trabalha estratégia, você tem que ter um modelo mental para esse grupo que ele seja altamente visível e que as pessoas não tenham dúvidas disso, esteja muito compartilhado com elas. Então, esse modelo mental ele vai ser o direcionador para todas as tomadas de decisão que toda equipe precisa ter. Então, por isso que essa estratégia ela precisa estar bem clara para todo mundo. E quando você consegue fazer isso alinhado com uma cultura, ou seja, ter valores bem definidos dentro da empresa, isso leva ao resultado expressivo. Senão, acaba na Torre de Babel, né? É outro ponto que a gente tem discutido, né? Você vai montar uma turma nova para formar o básico e depois tirar os mentorandos. Você vai vender a possibilidade de acessar para qualquer pessoa que já fez o curso. Você vai vender para qualquer estranho. Você vende para o estranho, primeiro você tem que desconstruir o que o cara faz, botar a cultura na cabeça do cara. Você vende para o aluno, ele já tem a cultura, mas às vezes não tem a experiência. Você vende para o novo, você tem que construir do zero. Então a gente está nessa fase de estratégia mesmo, de definir para onde vai correr para poder sair com a coisa mais arrumadinha. Porque se a pessoa não tem o fit cultural, nem adianta, né? Então você tem que deixar claro para ela, ó, aqui vai ser assim. A gente espera isso. E o caminho que a gente vai percorrer é esse. O aborrecimento cultural é certeza que tem, né? Exatamente, cara. Gustavo, bom demais estar com você aí. Obrigado. Eu adorei estar aqui por também. ter vindo, pela oportunidade de conversar. Quem sabe aí nas próximas vezes a gente vai trazer aula pro povo. O pessoal é carente de conteúdo, então quanto mais conteúdo, melhor. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite e precisando, estamos aí. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Não deixa de ir lá no link, clicar lá e ganha o teu treinamento. Pô, é de graça. De graça mesmo. Mas você vai precisar estudar. Valeu. Valeu, Renanzinho. Obrigado.